Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje, nós iremos trabalhar língua portuguesa e matemática. Vamos começar com língua portuguesa. E os assuntos que eu preparei para vocês hoje são substantivos, próprios, comum e coletivo, e também sinônimos e antônimos. Então, vamos começar. Substantivo. Então, o que é um substantivo? Substantivos são palavras que dão nome a pessoas, animais, coisas, lugares e sentimentos. Então, tudo que tem um nome é chamado de substantivo, tá? Você já percebeu que tudo em nossa volta recebe um nome? Observe os exemplos. Por exemplo, casa, janela, bola, patins. Então, tudo tem um nome. E todos esses nomes é chamado de substantivo. Os substantivos, eles podem ser comuns, próprios ou coletivos. Os substantivos comuns, eles servem para dar nome a todos os seres da mesma espécie ou grupo. Ou seja, eles não se referem a nada em particular, tá? Referem-se aos grupos em modo geral. Grupo de meninos, então todos os meninos. Grupo dos carros, todos os carros. Grupo das casas, todas as casas. E grupo das cidades, todas as cidades. Então, o substantivo comum é o nome das coisas comuns, tá? O nome das coisas em geral. Nós temos como exemplo menino, carro, cidade, casa, escola e etc. Então, todos esses nomes são substantivos comuns, porque não se referem em nada em particular, tá? Os substantivos comuns, eles são sempre escritos com a letra inicial minúscula, tá? Então, todos os substantivos comuns são escritos com letra minúscula, tá? A letra inicial. Só se escrevem com letra inicial maiúscula se eles estiverem iniciando a frase, tá? Só no início da frase. Os substantivos próprios, eles servem para nomear um ser em particular. Nome de pessoas, lugares, países, estados, cidades, ruas, avenidas, praças e etc. Então, tudo que tem um nome particular é chamado de substantivo próprio, tá? Recebem nomes próprios para se diferenciar uns dos outros. Assim, os substantivos próprios, eles servem para identificar uma coisa, uma pessoa ou um lugar de maneira específica. Como, por exemplo, o nome Rafael, o nome do nosso país, Brasil, o nome da nossa cidade, Junqueiro. Então, é um nome em particular, então ele é chamado de substantivo próprio, tá? E os substantivos próprios, eles são sempre iniciados com letra maiúscula, tá? E temos também o nosso substantivo coletivo. O substantivo coletivo é um substantivo comum, porém, que mesmo no singular, indica um conjunto de seres de uma mesma espécie. Então, o substantivo coletivo é aquele que vai dar nome a vários seres de uma mesma espécie, tá? Exemplo, bosque, que indica um conjunto de árvores, colmeia, que indica um conjunto de abelhas. Vamos conhecer alguns dos nossos coletivos. Nós temos aí álbum, de fotografias, selos e figuras. Então, quando você quer se referir a fotografias e quer usar o substantivo, nós utilizamos o substantivo coletivo. E podemos dizer álbum, que já está se referindo a fotografias. A mesma coisa é com cardume, que se refere a peixes. Então, quando alguém falar para você, é um cardume, então você já sabe que é um cardume de peixes. Ou uma esquadra de navios, um arquipélago de ilhas, bosque, que são de árvores, tá? Agora eu vou falar com vocês sobre o assunto de sinônimos e antônimos, tá? Observe as palavras abaixo. Nós temos aí nada e tudo e alto e baixo. Então, as palavras que têm sentido contrário, elas são chamadas de antônimos. Ou seja, alto e baixo. Cada palavra tem um sentido contrário à outra. Então, nós chamamos essas palavras de antônimos, tá? Dizemos que elas são antônimas. Agora veja, gosto e adoro, alegre e feliz. Elas têm o mesmo significado. Então, as palavras que têm um sentido parecido ou o mesmo sentido, nós chamamos de sinônimos, tá? Vamos conhecer alguns. Por exemplo, a palavra achar é a mesma coisa que encontrar, é o seu sinônimo. A palavra valente, o seu antônimo é o contrário. Então, se você é valente, a outra pessoa é covarde. Alegre e contente são sinônimos, querem dizer a mesma coisa. Já alegria e tristeza têm sentidos contrários, então são antônimos, tá? E esses são os sinônimos e antônimos, tá bom?
Agora vamos trabalhar matemática, com multiplicação e retas, tá? Vamos começar. Multiplicação. A multiplicação é uma entre as 4 operações matemáticas e conhecemos como multiplicação a soma sucessiva de um número por ele mesmo. O resultado da multiplicação ele é conhecido como produto e os números que serão multiplicados são chamados de fatores. Então, a gente já viu adição e subtração e agora nós iremos ver multiplicação. A multiplicação é uma forma mais simplificada de fazermos a adição, tá? Para fazer a representação da multiplicação entre dois números, nós utilizamos o símbolo x ou o símbolo ponto. Observe. Para completar a quantidade de figurinhas do álbum de Henrique, seu pai prometeu comprar todas em 2 semanas. Então, nós temos aí a semana 1, com 6 figurinhas faltando, e a semana 2, aí o álbum completo. Assim, nós podemos descobrir a quantidade de figurinhas que faltam se somarmos as 2 parcelas iguais. Por exemplo, na primeira semana faltavam 6 figurinhas. Na segunda já está completo, então 6 mais 6 é igual a 12. Como essa adição é feita por parcelas iguais, podemos representá-la através da multiplicação, utilizando 2 vezes 6, que é igual a 12. Veja como seria se o pai de Henrique prometesse comprar as figurinhas em 3 semanas. Então, na primeira semana, nós temos aí o álbum de figurinhas com apenas 4 figurinhas completas. Na segunda semana, está faltando mais 4. E na terceira semana, o álbum já está completo. Na adição, nós faríamos 4 mais 4 mais 4, que seria igual a 12. Mas na multiplicação, nós podemos representar 3, que é a quantidade de semanas que ele iria levar para completar o álbum, e a quantidade de figurinhas que estavam faltando, que ele completou, que é 4. E multiplicaríamos 3 vezes 4, que é igual a 12, tá? Então, a multiplicação é isso, é fazermos a adição de uma forma mais simplificada, tá? Espero que tenham entendido. Agora, vamos começar o assunto sobre retas. Uma reta é formada por um conjunto infinito de pontos, que seguem o mesmo sentido. A reta ela é ilimitada, ou seja, ela não tem pontos determinando o início e nem o seu fim, tá? Nós temos aí um exemplo de reta. E as retas elas podem ser paralelas, são retas que seguem lado a lado e mesmo quando prolongadas elas não se encontram, elas não possuem um ponto em comum. Então elas ficam sempre paralelas umas às outras, tá? Elas não se encontram. E as retas elas podem ser também concorrentes, tá? Que são as retas que já possuem direções diferentes e quando prolongadas elas se encontram em algum ponto. Então elas são chamadas de concorrentes porque elas vão se encontrar em algum ponto. E são chamadas também de reversas, que são retas que não estão em um mesmo plano, tá? Elas seguem planos diferentes e que também não se encontram, tá? Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até o próximo vídeo.